Agora que o estado de emergência terminou, a cidade hoje vai guiá-lo por uma visita nunca antes vista às principais valências do centro hospitalar do Médio Ave. Nesta altura interessa também falar de números e nesta crise que passamos foram cerca de 400 os infectados no Hospital de Famalicão. Na altura do pico eram 42 os internados. À altura desta reportagem estamos com 4 internados em vias de terem alta. É, portanto, um momento pertinente de conhecermos as principais valências desde o seu interior. Venha daí connosco. Aqui assim era onde tudo começava. Havia aqui um circuito que os doentes chegavam e havia aqui uma pré-triagem. Todos os doentes, conforme as queixas que tinham e se tinham temperatura ou não, e era medida a todas as pessoas que chegavam aqui, tínhamos 2 circuitos. Ou um que poderia haver suspeita de ser um doente com SARS-CoV positivo, portanto seria Covid positivo, e deslocava-se para este lado da urgência, que só tinha doentes respiratórios que podiam potencialmente ser Covid positivos. Na unidade de Famalicão, do Centro Hospitalar do Médio Ave, existem agora 2 linhas que caminham lado a lado no interior do serviço de urgência e que determinam o circuito interno a percorrer pelos doentes. A linha verde é considerada uma via limpa de infecção por Covid-19, enquanto que a linha vermelha indica o caminho que os doentes suspeitos de infecção pelo novo coronavírus terão de percorrer no interior do hospital. Doentes suspeitos de infecção entram na área dos suspeitos, fisicamente separada, e portanto são tratados como potenciais portadores do vírus. Deste lado são para os doentes que são da área limpa, portanto à partida não suspeitos, embora o nível de cuidados de um lado e do outro será sempre muito idêntico, é mais uma separação, digamos, física para desinfecção e para proteções de contacto. As via aérea é comum a toda a urgência, portanto partilham do mesmo circuito e proteção e cuidados. A pandemia chegou praticamente sem aviso, exibindo algumas evidências. Ninguém estava completamente preparado para isto. Nós tentamos, fruto do bom senso e também de algumas pequenas experiências, como foi da altura da gripe A, que nos ajudou a perceber como é que havíamos de montar os circuitos e como é que havíamos de isolar os doentes, porque alguma experiência ficou dessa altura, mas desta vez foi uma coisa muito maior, não é? Estamos agora no serviço de urgências, talvez a primeira linha de combate a um vírus que nos vai obrigar a olhar o mundo de uma forma diferente. Isto no início foi complexo pelo desconhecimento total, quer dos profissionais de saúde, quer por toda a reorganização que fomos obrigados a ter, com esta separação estrutural das urgências e a divisão na assistência entre a parte respiratória suspeita de infecção ou então os não respiratórios. Portanto, isto coube-nos, a nós, a equipa que estivemos deste lado da parte dos respiratórios, reformular, criar circuitos novos para que a assistência a estes doentes fossem a mais adequada, respondendo da melhor forma às necessidades dos famalicenses e dos concelhos que o SEMA abrange. A parte do confinamento, tivemos efetivamente, diferente daquilo que estávamos à espera, uma diminuição e realmente houve um cuidado da população na assistência e também na procura dos cuidados de saúde. Atualmente o que nós vemos, os dados também indicam, que nacionais e também os nossos dados que temos municipais, é que não houve assim tanta quantidade de doentes e gravidade de doentes como estaríamos inicialmente à espera, fruto também deste desconhecimento todos que tínhamos. Conseguimos há 2 semanas reorganizar uma segunda reorganização para anexar e para juntar novamente as urgências, mantendo de qualquer das formas a divisão, mas quer os profissionais, quer também a população, continua com os devidos cuidados, com a devida qualidade na assistência, não havendo em momento nenhum qualquer negligência, qualquer descuramento da assistência às vítimas e aos doentes que necessitam dos cuidados. O SEMA está cá para isso. Todas as áreas da urgência acabaram por sofrer reestruturações necessárias para uma resposta eficaz. Agora aqui neste momento estamos na área que nós chamamos de área limpa. Aqui é a área médica, ali a área de trauma e cirurgia, naquela área.
Pronto, isto foi reestruturado, antigamente não era assim, mas como nós ocupamos a parte da cirurgia com doentes suspeita de Covid, a área de cirurgia mudou-se para este lugar. A reorganização interna dos serviços foi peça fundamental para uma resposta eficiente, de tal forma que o hospital estava preparado para um cenário de maior gravidade. Estávamos preparados para uma situação mais gravosa se fosse preciso. Nós conseguimos planificar atempadamente todas as... Fizemos cenário 1, cenário 2, cenário 3 e acabamos de ficar no cenário 2. Percebe? Mas se fosse preciso ir para o cenário 3, estaria projetado, não haveria problema. Sim, a nível nacional nós tivemos uma resposta excelente, estando sempre condicionados por várias situações, felizmente com os diferentes níveis, não é? E também a nível nacional foram libertados os hospitais de primeira linha, os de segunda linha, e quando entraram os de terceira linha, que fomos nós, estávamos preparados para responder a muitas coisas que não é prática nossa estarmos preparados. E eu acho que isto que se conseguiu entre os profissionais de saúde, que foi exatamente isso, foi uma entrega total. Tivemos muito apoio da população, isso também é importante dizer. Viu-se áreas de solidariedade que eram impensáveis, não é? Chegou nos equipamentos de proteção individual de diversas pessoas. Comida, mimaram os nossos profissionais da linha da frente de uma maneira exemplar, e eu acho que todos nós devemos isso à população que servimos, não é? Eles de uma maneira e nós de outra, mas mimaram-nos muito, também isso é importante dizer, muito importante, muito importante. Foi a solidariedade de todos, enquanto comunidade, que ajudou a unir o que um vírus quase sempre sem rosto dividiu na sociedade famalicense. A resiliência e capacidade de improviso, tão típica do povo português, fez o resto. Felizmente para Portugal e pronto, graças ao conhecimento que foi adquirido de Espanha, mas também da China, isso ajudou-nos a estarmos mais rapidamente preparados, não é? Estivemos mais atentos, preparamos-nos mais rapidamente. De outra maneira, poderíamos ser apanhados de surpresa como os italianos foram, não é? Isto não tem mal nenhum, é verdade, não é? Se nós não tivéssemos visto exemplos tão perto e o que estava a acontecer, se calhar não nos tínhamos preparado tão bem. Os portugueses também têm esta característica incrível, que é uma capacidade de se reorganizar em curto espaço de tempo, característica muito própria que os portugueses têm, são capazes de não repetir a mesma coisa de um padrão tão repetido direitinho como fazem sempre, mas a capacidade imaginativa de se reorganizar, ninguém tem como nós, e isso, para estes casos, foi fundamental. Eu penso que muitos dos bons números que nós tivemos passam por aí, porque a entrega com que as pessoas se uniram, a organização que se teve para isto foi um exemplo como nunca visto, não é? A capacidade do improviso e a capacidade de resiliência do povo português também é importante também percebermos, e dos profissionais. Nós, se não tivéssemos as equipas que temos, não teríamos o êxito que tivemos, e isso a população tem que perceber que, pronto, nós estamos cá para isso, é o nosso espírito, é a nossa missão, e pronto, e vamos continuar a estar. Esperemos que não volte a acontecer uma coisa destas, mas podem contar sempre connosco, que vamos estar tão empenhados como que estivemos no primeiro momento, não é? E há outra coisa, a nível clínico, foi fundamental o que nos foram transmitido, quer os chineses, quer os italianos, a nível de o que é que estava a acontecer com os doentes, como é que eles estavam a tratá-los, como é que eles estavam a ventilá-los, que tipo de fármacos, que apesar de ser off-label, mas se estavam a utilizar nos doentes, que resultados é que estavam a ter. A partilha científica que todo o universo clínico partilhou, foi como nunca, foi uma abertura como nunca existiu, e isso ajudou muito também a estarmos preparados clinicamente também, não só em termos de circuitos de estrutura, mas a nível clínico, para melhor podermos tratar os nossos doentes. Isso foi... O efeito de surpresa não foi como o deles, não é? Foi. O efeito de surpresa em Portugal não foi o efeito de surpresa como foi nos primeiros países que tiveram esta vaga. À imagem do que sucedeu no serviço de urgências, outros setores do Hospital de Famalicão sofreram reestruturações profundas, como os cuidados intermédios, que acabaram por ocupar o antigo espaço de ortopedia. Zonas de descontaminação, de fardamento, aqui a zona da medicação, o corredor de acesso com todos os equipamentos, a área de sujos, que estamos aqui do nosso lado esquerdo, e depois temos, como já tínhamos, uma sala aberta
onde permite a monitorização dos doentes e a sua visualização. Portanto, nesta sala aberta conseguimos ter uma observação direta de todos os doentes, foi aumentada a recirculação do ar na unidade para permitir maior segurança, além de termos os cuidados também com ventilações diretamente para o exterior. Todos os circuitos de ventilação não invasiva que utilizamos cá cumprem também as regras de segurança e estão feitos com, por acaso temos ali, penso que um doente a fazer, tudo que do ponto de vista de filtragem e de ar para o exterior é sempre passado por um filtro web para garantir a segurança dos profissionais que cá trabalham. Nesta altura foi, por visto a necessidade de remodelação, foi novamente reconvertida e nesta altura é uma unidade limpa, pronto, e portanto os doentes que precisem de cuidados intermédios são transferidos para outras instituições. Cuidados intermédios em doentes Covid, portanto os cuidados intermédios em doentes não Covid passam entretanto a ficar connosco porque, como compreendem, agora que os números diminuíram, há uma maior necessidade para este tipo de doentes do que propriamente para os doentes com Covid. Foi na antiga maternidade do hospital que nasceu a zona de internamento dos doentes com Covid-19. Durante o período do estado de emergência, esta foi a área mais crítica do Hospital de Famalicão e que em abril último atingiu o pico de 42 doentes infectados por coronavírus. Quando abri em 27 de março, quando a enfermeira diretora me liga, abri com 17 ali e depois, passado 8 dias, abrimos aqui com 25. Foi assim, com 25, passamos lá para 42. Esse foi o pico. O maior pico, e atingimos o pico também muito grande até 16 de abril. Depois começámos a descer. Foi sempre a descer. E também temos aí alguns doentes, agora não, que problemas sociais para eles que têm alta, mas depois não tem para onde ir, e depois a família em casa está positiva, não tem condições de espaço, temos que ficar aqui até negativar as famílias, toda a gente, e depois os doentes é que têm alta. Porque isto, não quero saber, como isto era há 2 meses ou há mês e meio, que isto aqui foi muito duro para nós, foi muito duro para nós todos. Porque o afluxo era tão grande, a urgência a pressionar-nos, e nós, E teve uma coisa, esta organização, o hospital, conseguiu ter capacidade de resposta para todas as solicitações que nós tivemos. Conseguimos ter capacidade de resposta. Ou com a triagem lá em baixo, na urgência, muito bem feita, claro que também tem muita virtude, mas quando chegavam cá acima já bem mais ou menos equilibrados. Neste tempo todo, só transferimos um doente daqui para Braga, foi para aí há 15 dias. A Covid-19 obrigou a repensar o mundo tal e qual como o conhecíamos e, nesse sentido, o trabalho de organização hospitalar é uma tarefa permanentemente inacabada. Um trabalho muito grande agora. Reformular os circuitos, reformular as enfermarias, reformular os serviços, motivar os profissionais para isso. Pronto, e pensar que agora temos que tratar doentes, que é a nossa missão, não é? Se houve uma fase, digamos, emergente para reestruturar o hospital, porque o vírus surgiu muito rápido, portanto obrigou a mudanças constantes ao longo, eu diria, quase diárias, ou se não, pelo menos semanais, a verdade é que nós agora, ao retomar a atividade, tem que ser de algum modo planeado, mas a pensar no futuro, ou seja, nós temos que preparar o hospital para retomar a atividade normal e, ao mesmo tempo, criar áreas ao abrigo daquilo que já conhecemos, para, no caso de surgir um novo surto, não termos novamente um novo circuito de voltar a passar por todos os passos que passamos. Como uma manta de retalhos ou um puzzle, foi necessário um trabalho minucioso e em equipa, para que o resultado final fosse amplamente satisfatório, alicerçado num único segredo: as pessoas. Foi uma manta de retalhos. Foi pegarem pessoas que trabalhavam em diferentes serviços do centro hospitalar, nas 2 unidades, tanto em Santice e em Famalicão, que se conheceram no momento de iniciar o trabalho e de estarem junto das pessoas que precisavam deles. E isso foi uma coisa que nos emociona, porque as pessoas agarraram a missão que têm para fazer pela frente, mas as pessoas não se conheciam e trabalharam e tiveram êxito. É muito importante nós também percebermos e dizermos isso, que nós, em termos de profissionais infectados nessa área, temos 0. Portanto, as coisas funcionaram bem, os doentes foram bem tratados e os profissionais também foram bem tratados, mas todo o êxito se deve aos profissionais que temos, todo o êxito. O que nunca teria sido possível é realmente a capacidade dos profissionais se reinventarem, se reajustarem e colaborarem
com todas as determinações que foram sendo libertadas, abraçaram os projetos, as ideias, e tornaram aquilo que eram projetos e ideias coisas execuíveis e possíveis. Portanto, nunca fomos ultrapassados pelo Covid e fundamentalmente pela antecipação na organização. Foi muito custoso, muito trabalhoso, mudámos toda a estrutura, agora vamos remodá-la de novo, mas fundamentalmente aqui o agradecimento aos profissionais que se dedicaram de alma e coração. À população, da maneira como nos tratou, a maneira como confiou em nós, a maneira como se dirigiu ao nosso hospital de modo cívico e compreendendo a situação que estamos a viver, e a todos os profissionais por vencerem os medos, os anseios, estarem na linha da frente com abertura e com o compromisso de tratar os nossos doentes. Muito obrigado, vamos ser maiores, vamos ser melhores. Obrigado.